Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Pélvica em Foco. E hoje aqui nós temos a honra, prazer de estar entrevistando um urologista, Dr. Roberto Kincheski, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em Medicina, em cirurgia geral, fez cirurgia geral no HU, fez residência em urologia no Hospital das Clínicas de Curitiba e com habilitação em cirurgia robótica pela Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade e a Associação Médica Brasileira. Certo. Então, estamos aqui, tenho o maior prazer de estar entrevistando ele, porque justamente o assunto hoje é sobre cirurgia robótica. A gente já falou com outros colegas, né, outros parceiros da Físio, sobre o câncer de próstata, sobre cirurgia aberta. Porém, durante as nossas entrevistas com outros colegas, a gente não falou diretamente sobre a cirurgia robótica. Então, nada melhor do que um especialista aqui para sanar as minhas dúvidas, que há 25 anos, né, trabalho com a fisiopélvica, e agora faz pouco tempo, entre aspas, né, que a gente tem a robótica por aí, que são com certeza as mesmas dúvidas de outras pessoas, de pacientes, entendeu? Então vamos lá. Dr. Roberto Kincheski, por favor, pode se apresentar também. Então, primeiramente, é um grande prazer, uma honra estar aqui com você, Rúbia, nesse podcast, mais um episódio, esclarecendo as dúvidas dos pacientes e dos teus seguidores a respeito da cirurgia robótica em urologia, em especial da cirurgia de próstata, né? Eu estou à disposição, né, para a gente fazer aí alguns questionamentos e esclarecimentos. Com certeza. E, esqueci de agradecer também a sua parceria, né, com a fisioterapia pélvica. Acho que você é um urologista que entende que a fisioterapia, a incontinência urinária, a disfunção erétil, tudo aquilo que nós vamos falar daqui a pouco, pode ser transitória ou não, mas quanto antes, né, o paciente se livrar desse sintoma, é melhor, né? Exatamente. Então, como eu costumo dizer, a gente tem aqui mais um médico de homens e de almas. Exato. Porque aqui só vem esse tipo de médico, tá? Muito bem. Então, vamos começar com a primeira pergunta, doutor Kim. Eu não te chamo de Roberto, tá? Não consigo, porque eu te conheci como Kincheski por causa do meu querido Rossoni, que já vou te mandar esse episódio, tá? Mas a gente vai dar uma relembrada aí. Então, eu queria que você me falasse quando é que a cirurgia da retirada de próstata se torna necessária, antes da gente entrar na robótica. Muito bem. Então, nesse caso, né, do câncer de próstata em si, particularmente, né, que é a maior indicação da cirurgia robótica, no caso das cirurgias de próstata, é justamente após o diagnóstico anatomopatológico, após o paciente totalmente investigado, estadiado, né, em que a gente já fez aquela suspeita pelo PSA elevado, toque retal alterado, já fez uma ressonância para avaliação e indicou uma biópsia e se confirmou o câncer de próstata, após um estadiamento em que a gente definiu que a doença é localizada ou no máximo localmente avançada, é que a cirurgia robótica, né, no câncer de próstata, ela vai estar de fato bem indicada. Certo, então agora eu queria saber de você, o que é essa cirurgia robótica? Você consegue explicar assim, é um robô, como é que isso acontece? Na verdade, cirurgia robótica nada mais é de uma maneira mais simplificada, né, de se explicar do que uma evolução da cirurgia videolaparoscópica. Sim. Que é uma cirurgia que já está bem, assim, já está bem consolidada, né, no meio médico, né, e que as pessoas têm mais naturalidade em entender, né. São cirurgias que são feitas por pequenas incisões no abdômen do paciente, né, e que se insuflam gás carbônico, que permite aí a formação de um campo cirúrgico, e por meio de pinças o cirurgião performa a cirurgia, né, os passos cirúrgicos para a retirada daquele órgão em específico, né? A cirurgia robótica nada mais é do que uma evolução disso, né? Em vez de o cirurgião
diretamente no campo cirúrgico, apreendendo essas pinças, manipulando essas pinças com seus braços e suas mãos. Na verdade, são braços robóticos, um equipamento que está na sala, juntamente com o cirurgião, que tem essas pinças acopladas a braços robóticos e que respondem aos comandos do cirurgião. Exatamente, mas é quem manipula e quem manda nesse robô é você. Exatamente. Certo. O robô ainda não opera sozinho, né? Ele é dependente do cirurgião comandado. Ainda. Quais são os principais benefícios da técnica robótica em comparação com a cirurgia aberta ou laparoscópica convencional? Detalhe, ainda se faz laparoscópica porque eu acompanho muita cirurgia aberta com uns urologistas aí que eu vou lá para aprender há trocentos anos e incomodar todo mundo. Mas, assim, essa laparoscopia ainda existe. E qual que é a diferença dos benefícios entre as três? Sim. Que eu sei que é um assunto que é um tema bom. É bom, é interessante. A cirurgia laparoscópica no câncer de próstata, né? A prostatectomia radical laparoscópica é uma cirurgia extremamente trabalhosa, cansativa para o cirurgião e para a equipe, que demanda uma curva de aprendizado bem prolongada. Né? E isso faz com que a grande maioria dos cirurgiões, digamos assim, pule diretamente da aberta para a robótica, sem passar pela cirurgia laparoscópica, apesar de que os passos cirúrgicos são exatamente os mesmos da cirurgia robótica. Mas você faz ainda a laparoscopia? A nossa equipe em específico faz como uma alternativa a pacientes que depois provavelmente tu vai me questionar, por uma questão econômica financeira, não tenham condições, né, de ter acesso à cirurgia robótica, justamente. É uma cirurgia também muito eficiente, tem muitos benefícios comparáveis à cirurgia robótica, porém muito trabalhosa, muito cansativa e que algumas equipes acabam não investindo, já que a cirurgia robótica já está disponível na nossa realidade, no nosso Claro. Certo? E cada vez mais disponível, né? Porque quando a cirurgia robótica começou, eu lembro que eu tinha pacientes que operavam em São Paulo, só em São Paulo. Pagavam uma fortuna, era 100 mil, 90 mil reais, fora as outras coisas. E aí, assim, a gente foi vendo que isso foi acontecendo no Brasil todo, né? Então, hoje, realmente a robótica ficou mais acessível. Exato. Né? Mas, então, não é mais acessível que a laparoscopia, no caso. Exatamente. A laparoscopia, ela é acessível porque... É que não tem um robô na laparoscopia, né? Exato. Certo. Digamos que a torre de vídeo, né? Todos os materiais envolvidos numa cirurgia de próstata laparoscópica estão mais disponíveis. Claro. As equipes, né, com formação para fazê-lo estão talvez menos disponíveis. Certo. Né? A grande, digamos, se formos comparar vantagens e desvantagens, como uma cirurgia minimamente invasiva, né, a cirurgia laparoscópica tem praticamente todas as vantagens da cirurgia robótica. Robótica, certo. Ela vai perder na questão da visualização, né, porque não tem como comparar, né, a ampliação que a visão tridimensional, né, em 4K, em altíssima definição que a cirurgia robótica permite, né, com a tecnologia que a gente tem nas torres de vídeo mais disponíveis nos hospitais, né? Certo. Então, isso é uma grande vantagem e também a articulação na extremidade das pinças da cirurgia robótica, a delicadeza, a precisão com que esse material manipula os tecidos, que não é comparável à laparoscópica, né? Mas se a gente for comparar tempo de internação, volume de sangramento, retorno às atividades do dia a dia, processo inflamatório, resposta inflamatória sistêmica relacionada ao trauma cirúrgico, né, que também é muito dependente do tamanho das incisões. Claro. Tudo é muito comparável à robótica, né, em relação à laparoscópica, diferente do que a gente tem na cirurgia aberta, né? Sim. Então, assim, foi uma evolução muito grande, mas quando a gente atingiu aí a possibilidade e teve disponível no nosso meio a cirurgia robótica, a maioria dos pacientes que têm condições financeiras passa a não fazer sentido optar pela laparoscópica. Né? Então agora eu vou te fazer uma pergunta, né, que não, ela nem tá, ela tá no script, mas para depois, mas como a gente tocou nesse assunto, vamos falar de taxa de sucesso, né? Quais são as taxas de sucesso e os índices de complicações correlacionando a aberta
a laparoscopia e a robótica. Para que a robótica veio? Qual que porque assim, a gente ouve muito, eles vendem muita coisa em cima da robótica, tá? Uhum. Não, porque a chance de disfunção erétil, de incontinência urinária é muito menor. Mas assim, eu já estudei, assim, já vi muitas cirurgias onde, assim, praticamente a gente já sabe que existe, tanto em uma quanto em outra cirurgia ou modalidade, a incontinência e a disfunção erétil transitória, certo? Exato. Porém, eu queria saber de você se existe, claro, muito mais fidedigno o campo, como você falou, visual, né? Com uma lente de aumento é muito maior, mas isso é tão real assim? Ou também depende, por exemplo, da morfologia desse câncer, dessa próstata? Porque ultimamente, assim, nos últimos anos, como eu sempre falo, a quantidade de pacientes que eu tenho que me procuram pós-operatório de prostatectomia por robótica é 80% em relação aos que fazem cirurgia aberta. A laparoscópica, realmente, eu acho que eu já não peguei ninguém por enquanto. O que eu entendi nesse tempo todo? Que em função da robótica ter se transformado no que se transformou, tem muitos profissionais fazendo e aquela coisa, é muito mais gente operando por robótica, é muito mais paciente para mim, certo? Mas a pergunta assim que eu quero te fazer, é real então que a robótica poupa mais os pacientes dessas duas disfunções que a gente fala sempre, né? Ou isso tem a ver também com essa parte da morfologia do câncer e da próstata? Me conta mais sobre isso. Muito bem. Então, de fato, o maior temor dos pacientes em relação à cirurgia do câncer de próstata é a possibilidade de evoluir com incontinência urinária e disfunção erétil. Certo. Justo. Sim. Então, o que a gente vê, primeiro, né, para desmistificar isso, que já é um ponto interessante, né, não é todo paciente... Sim, é o que eu te falei, que tem... vai ser submetido a uma cirurgia para câncer de próstata, que vai ficar incontinente e que vai ficar com disfunção erétil. É exatamente, né? o que eu falei para o Nível, no podcast, Sim. eu falei, Nível, se todo mundo ficasse, eu tinha que ter 500 clínicas de fisiopélvica, entendeu? A gente sabe, a porcentagem é pequena... Sim. Mas existe. Existe. Claro que a incontinência transitória e a disfunção erétil transitória são muito prevalentes, sim, né? Claro. Acontece com bastante frequência. Porém, aqueles pacientes que vão ficar em definitivo incontinentes ou com disfunção erétil já tem uma proporção muito menor, né? Muito menos importante, né? A gente vê, sim, diferença. Nos primeiros trabalhos que tentou se avaliar isso, né, a gente sabia que ao final de um ano, os resultados funcionais, né, de incontinência, de disfunção erétil, eram muito semelhantes entre as três técnicas, entre aberta, laparoscópica e robótica. Mas à medida que o tempo foi passando, que a cirurgia robótica foi ficando mais disponível, que a técnica foi se aprimorando, que mais cirurgiões deixaram de fazer cirurgia aberta e passaram a fazer cirurgia robótica, menos cirurgiões aprendendo cirurgia aberta e passando diretamente para a robótica, é claro que a estatística começou a atender exatamente, mais então isso que explica que 80% dos pacientes da clínica fizeram robótica, né? Exatamente. Então, isso é uma explicação. Isso também é uma explicação que tende a melhorar os resultados. O número de pacientes fazendo aumenta muito, né? A curva de aprendizado se atinge mais rapidamente e os pacientes têm mais benefício também. Claro, é evidente que a gente percebe no dia a dia, e isso também está embasado na literatura, que a continência e a recuperação mais precoces também da função erétil eles são muito evidentes e claros na cirurgia robótica. Então, assim, a gente percebe uma melhora mais rápida, mas se a gente for estatisticamente avaliar lá no final de um ano, talvez seja muito semelhante. Mas na literatura mais recente, a gente já está vendo resultados realmente melhores para a e mais cirurgia rápidos. robótica. Às vezes é uma porcentagem, assim, ínfima,
tem significância estatística, mas uma coisa muito próxima ainda, certo. Mas é sim mais eficiente e a recuperação, digamos assim, então em relação a essa recuperação aí de pós-operatório, né? Isso. Todo mundo fala que a robótica realmente ela é uma recuperação, agora falando em PO, né? Em pós-operatório, é melhor, mais rápida. Exato. Até pouco tempo atrás, até para mim, que já cheguei mais recente nesse meio, né, era inimaginável tu dar alta para um paciente, às vezes 12 horas depois de uma cirurgia de prostatectomia radical. E é o que a gente tem visto em boa parte dos pacientes. Tudo é multifatorial, tanto essa recuperação pós-operatória ali, da questão de internação hospitalar alta, quanto esse restabelecimento da parte funcional, né? Certo. É multifatorial, depende de fatores do paciente. Claro, lógico, exatamente o que eu te perguntei. Associadas, obesidade, tabagismo, aí própria idade, a função erétil pré-operatória, se ele tinha um quadro de hiperplasia prostática prévio ou não, próstatas muito volumosas, às vezes a tendência do paciente ter alguma perda no pós-operatório é um pouco maior. Sim. E são muitos fatores, mas de fato a cirurgia robótica veio para trazer assim um benefício muito expressivo. E não só na parte funcional, mas também na questão oncológica. A gente sabe que a cirurgia robótica, ela tem taxas de margens positivas, margens comprometidas na peça cirúrgica também menores que da cirurgia aberta e da laparoscópica. Então, isso é bem importante. O que você disse agora, por exemplo, você está falando de uma recidiva bioquímica, no caso? Isso, no caso, porque esses são fatores que podem levar aí... Então, a robótica, é muito importante isso, tá? É bem interessante. Então, a robótica na recidiva bioquímica, ela tem uma taxa, ela consegue dar resultado melhor. Certo. Né? Então, assim, tu tens uma taxa de margem comprometida na peça cirúrgica menor e isso vai influenciar aí numa possível recidiva bioquímica também. Claro, tudo dependendo de o quanto essa neoplasia é importante ali, né? Qual é o volume dessa neoplasia, se ela extravasa ali os tecidos prostáticos, qual o estadiamento loco-regional ali da doença. Sim. Isso é importante. Ok. Dr. Kincheski, todos os pacientes podem fazer robótica ou tem alguns casos que têm contraindicações dessa cirurgia? Justo. De modo geral, não é uma contraindicação absoluta, mas alguns pacientes podem ter características que dificultem ou assim, aumentem o risco de uma conversão para uma cirurgia laparoscópica ou aberta, né? Então, pacientes com doenças cardiovasculares muito graves, que não possam ser submetidos ao procedimento do pneumoperitônio, que é insuflar, né, o abdômen com gás carbônico. A robótica insufla o peritônio. Tá, entendi. Isso pode mexer com a hemodinâmica do paciente, certo. A questão cardiológica, e isso pode impedir, né, uma cirurgia robótica nesses pacientes, tá? Certo. Pacientes com obesidade mórbida, assim, muito acentuada, também podem dificultar ali o acesso cirúrgico das pinças, né? Existe, claro, um comprimento padrão das pinças e que isso pode ser dificultado nesses casos, né? Sim. E pacientes com cirurgias múltiplas, cirurgias prévias, que possam ter muitas aderências abdominais, podem também dificultar, mas isso não quer dizer que vai impedir, né, a realização da cirurgia robótica. Pode ser que a cirurgia demore um pouco mais, pode ser que precise de um acesso um pouco diferente, algum portal a mais, uma incisão a mais, ainda que pequena, de meio a 1 centímetro, certo. Mas pode ser necessário algum tipo de técnica adicional, né? Certo, mas, ótimo. De modo geral, a grande maioria dos pacientes pode sim ser submetida à cirurgia robótica. Cirurgia robótica, né? O que está em relação à robótica, né? Esse dia eu entrevistei o Esdras Camargo. Sim. Hoje a robótica é realmente a queridinha e é o que dá melhores, né? Melhor acesso, melhor Exato. Resultado. Então não é só Nos casos, justo. Hoje estamos falando de próstata, Exato. Né? Mas hoje é o que está em alta e é o que é o mais indicado mesmo, né? Exatamente. Se a pessoa puder... Na verdade, os casos mais difíceis se tornam um pouco mais fáceis quando a gente lança a mão do acesso por via robótica. Certo. Né? Isso ajuda muito. Pacientes obesos mórbidos, como a gente estava falando até há pouco tempo, né? É muito mais fácil você operá-los com uma técnica minimamente invasiva, como robótica ou laparoscópica, do que uma cirurgia aberta.
né? Ainda que tenha alguma restrição, é mais fácil, dá mais condições para a gente fazer uma boa cirurgia. Né? Para vocês cirurgiões, então, essa é uma pergunta que não está no script, mas eu vou fazer. Para vocês cirurgiões, então, assim, fazer uma cirurgia por robótica é mais fácil, é mais rápido, é menos cansativo, além de, claro, tudo que tu já falou. É melhor do que ficar ali fazendo uma cirurgia aberta, uma laparoscópica? É muito mais confortável e isso se reflete também em resultados melhores Sim. para o paciente, né? Então, o cirurgião ele fica sentado, ele tem a visualização completa do campo cirúrgico, ele consegue manipular 3 pinças e mais a câmera, isso deixa o cirurgião menos dependente do auxiliar. Não, vocês são uns gênios. Então, o tico e teco de vocês tem que ficar com a mão. É uma coisa muito louca. Então, assim, isso tudo ajuda muito o cirurgião, dá mais conforto, mais qualidade na cirurgia, isso acaba trazendo melhor resultado para o paciente. Em média, claro, eu sei que cada caso é um caso. Em média, quanto tempo dura uma cirurgia robótica? Uma cirurgia de próstata, em média, o tempo de console, o cirurgião começou a operar no robô em torno de 1 hora e meia. Nossa, é muito rápido. É rápido. É muito rápido. Então, claro que o tempo total vai depender do alinhamento todo da equipe cirúrgica, né? Então, equipes bem treinadas, que já estão tá bem azeitado, assim, o esquema, vai muito rápido. Vai ser em torno de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. É uma cirurgia um pouco mais difícil, né? Sim. Mas em tempo médio, né? Até isso na literatura mundial, né? Em torno de 1 hora e meia de console. Tá? E é para uma cirurgia razoavelmente complexa, mas que é muito prevalente, né? A gente faz muito, né? Sim. É praticamente a cirurgia que mais se faz, né? Então, de fato, tem muito caso para a gente ficar cada vez mais hábil, né? Certo. Bom, como você encaminha muito paciente para fisioterapia, né? Já percebi que você é um médico adepto a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como você acha que essa equipe multidisciplinar ela pode estar ajudando no processo de reabilitação desse paciente, independente de ser transitório, de ser uma coisa que demore mais para melhorar, o que não vai melhorar. Certo. A doença oncológica, o câncer, né, em si, é uma doença que ela mexe muito com o paciente, né? E ela depende, sim, de uma abordagem multidisciplinar para a gente ter sucesso no tratamento do paciente. E se falando especificamente do câncer de próstata, o tratamento multidisciplinar é essencial para a recuperação do paciente, né? Tanto na questão da continência urinária, da função erétil, no acolhimento do paciente, né, que tem um câncer, está tentando se tratar, né? Sabe que gera uma angústia, uma ansiedade muito grande o diagnóstico e as consequências do tratamento. Então, ele está muito fragilizado e depende muito do apoio de múltiplos profissionais. Sim. E nessa questão do câncer de próstata, a fisioterapia é um braço essencial, né? A gente não consegue trabalhar sem o apoio de vocês, porque o nosso resultado não seria nem próximo do que né, do que poderia ser, né, em termos de qualidade da recuperação, sem o trabalho da fisioterapia, com certeza. Como eu costumo falar, assim, hoje, né, você está dando esse depoimento como urologista. Se a gente for ver hoje, né, a fisiopélvica é realmente algo relativamente, porque eu estou há quase 25 anos aqui e nunca existia isso. Então, a gente pode dizer que de lá para cá, perto da evolução da medicina, é uma novidade ainda. Mas antes da fisioterapia uroginecológica, que a gente chamava, a gente tem a ortopédica, a neuro, a pneumo, tudo isso. Se a gente for pensar hoje, tentar fazer uma análise aí, acho que a última que faltava era a fisioterapia pélvica, porque não há nenhum médico, não tem ortopedista, não tem... Eu já fiz cirurgia de coluna, eu tenho artrodese. Não tem neuro que trabalhe, não tem ortopedista, não tem pneumo, cirurgião plástico. Então, hoje, todas as modalidades, todas as especialidades médicas, sem a fisioterapia, é muito difícil o negócio funcionar.
Exatamente. Como que você faz, por exemplo, que nem eu fiz uma artrodese de coluna, tá? O Papa lá de Curitiba me operou, ó, show de bola. Mas e daí, se eu não tivesse ido pro fisioterapeuta que me atendeu lá? Estaria andando, né? Exatamente. Exato. Então, é muito bom a gente saber que nós fomos os últimos, né, a chegar a essa especialidade que muita gente, embora eu esteja com essa clínica há tantos anos, eu ainda tenho paciente que fala, meu Deus, eu não acredito que existe. Como é que eu não sabia? Né? Então, assim, a gente chegou por último, porém, a gente entende que hoje, como você falou, seria realmente muito mais complicado reabilitar alguém, né, depois de uma prostatectomia ou de qualquer outra área ali que a gente fala da uroginecologia, sem esse amparo de um fisioterapeuta. Exatamente. E assim como as próprias subespecialidades médicas, elas evoluem, elas vão ficando cada vez mais detalhadas e mais específicas, e é preciso focar em algumas áreas cada vez mais para ter excelência, né? É o mesmo fenômeno que ocorre com a fisioterapia, né? Então, a fisioterapia pélvica aí se desenvolveu com equipamentos, né? Com técnicas a ponto que além das nossas mãos, que para mim não existe nada mais, assim, é super importante a tecnologia. Você está falando, nós estamos falando de tecnologia, de robótica. Exato. A gente tem várias tecnologias em fisioterapia, assim, recursos realmente de última geração. Mas, no final das contas, nossas lindas mãos suadas e cansadas que atingem realmente ali 50% do resultado. Concordo. E como a gente estava conversando antes nos bastidores, né? A tendência é que talvez nós sejamos substituídos em vários pontos. Então, essa pergunta Então, eu vou te fazer essa pergunta agora, tá? Ó, a tecnologia robótica está evoluindo, certo? E o que a gente pode esperar nos próximos anos? Muito bem, perfeito. Eu ia me antecipar um pouco, mas é verdade. A gente pode esperar aí, primeiro, as cirurgias cada vez mais difundidas, novas plataformas, mais acessíveis do ponto de vista financeiro, né? E também a gente vai começar a ver o advento aí primeiro da telecirurgia, você podendo ser operado por um cirurgião em outra cidade, em outro estado, em outro país, em outro continente. Como a gente já teve 2 experiências agora no Brasil, uma no Brasil, uma fora. Sim, e com a evolução, provavelmente a inteligência artificial em conjunto com a robótica, em algum momento os robôs até autônomos, né? Não dependentes totalmente do cirurgião, auxiliando e em breve talvez até fazendo a cirurgia por completo. Cirurgias menos complexas inicialmente, depois até, quem sabe, uma prostatectomia radical. Né? Acho que isso aí para os próximos 20, 30, 50 anos, quem sabe. Mas eu acho que a gente... 50, depois da gente já ter passado dessa para melhor. Mas eu acho assim, independente disso, eu acho que os pacientes o paciente está ainda... saindo... exatamente, o paciente sendo beneficiado. E eu acho que apesar dessa possível substituição que nós sofreremos, o paciente ainda vai querer o contato humano. É o que eu penso. Quanto mais o médico for humano, o fisioterapeuta for humano... Exatamente, é o que eu falo da físio. A gente tem um acompanhamento que a gente fica sabendo, assim, da vida deles. A gente vira amigo, eu falei do Rossoni. Sim. E o Rossoni são centenas, que esse contato aí... nada substitui, tá? Vai chegar um momento que eles vão pagar muito mais barato por uma cirurgia de robótica e muito mais caro para sentar na nossa frente e nos ouvir. E nos ouvir e também exatamente. Conversar e também, né? Porque ninguém aguenta mais... tecnologia é muito bom. Eu concordo plenamente, assim, eu falo para, assim... veio para muita coisa boa, porém, talvez já não esteja mais aqui, né? Nós já estamos ali, sei lá, tu não sei, mas eu já 50. Então, assim, daqui a uns 30 anos, talvez, vai existir isso mesmo, a pessoa vai escolher falar com um humano, pagar
o quanto pagaram quando lançaram, quando criaram a robótica lá em São Paulo para todo mundo, 100 mil, eles não vão mais pagar para o robô, tá? A novidade vai ser Eles conversar vão com o pagar ser para a humano. gente, tá? Que no Pode caso ser. eu já não vou estar mais aqui, mas isso que é o que vai evoluir. Então, agora a minha última pergunta, assim, que eu acho que é uma pergunta mais emocional mesmo, Kincheski. Eu queria saber que conselho que você dá para essas pessoas que têm um diagnóstico de câncer de próstata, esses pacientes que, quando recebem a notícia nessa consulta onde são diagnosticados e que o médico vai e fala sobre o que vai acontecer com eles, o que talvez aconteça, né, essas disfunções. O que você pode dizer para eles, assim? Tipo, como é que se pode acalmar? O que se diz? Bom, aproveitando o momento, o mês de novembro, né, a campanha do Novembro Azul, acho que o principal, a principal informação, o principal conselho seria sempre procurar o urologista, né, a partir dos 45 anos, paciente que tem alguns fatores de risco, obesidade, histórico familiar, né, e a partir dos 50 anos, a população masculina geral, para fazer uma consulta urológica, fazer o exame do PSA e o toque retal. Porque no caso do câncer de próstata, o diagnóstico precoce é o principal, é o essencial, né? Nesses casos, a gente tem um potencial de cura muito elevado. Né? Então, esse seria o primeiro ponto. A partir o conselho é que eles parem de fazer de mimimi e que vão fazer isso. Sim, deixar o preconceito de lado, né? Hoje a gente tem aí tantas opções e a tecnologia evoluiu tanto também para trazer benefício nesse ponto. Então, a gente tem realmente que evitar esses preconceitos e procurar, né, o atendimento o quanto antes, né? Para que a gente faça um diagnóstico precoce e tenha chances muito elevadas de cura. Em seguida, os pacientes que já fizeram o diagnóstico do câncer de próstata, é a informação, é se informar a respeito das opções terapêuticas. Não é sempre também que a gente precisa indicar uma cirurgia, a gente tem outras opções. Claro. O câncer de próstata, ele é uma doença muito heterogênea, existem tipos mais agressivos, tipos menos agressivos, num conjunto de estadiamento, de PSA, de biópsia, de ressonância, tudo isso pode levar a gente, às vezes, a postergar um tratamento. Né? Então, como é que chama? Vigilância, né? Ativa, exatamente. Então, alguns pacientes, se souberem, tiverem uma tranquilidade de conviver com a ideia que tem a doença... Esse que é o maior problema. Essa é a maior dificuldade. Essa palavra câncer é uma sentença de morte, exato, né? Então, para qualquer especialidade, qualquer diagnóstico aí de câncer ou algo, putz, será que eu estou com câncer? Já é uma coisa que o paciente não tem paciência. Eu já tive pacientes que realmente eles tinham indicação dessa vigilância ativa, mas o desespero em função da palavra de ter câncer de próstata... fez procurar 1, 2, 3, até que o terceiro falou, nós vamos fazer o que você quiser, vamos operar, né? Então, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho, vigilância ativa, e realmente essa é a maior dificuldade. Eu não consigo fazer com que eles fiquem muito tempo nesse processo. A hora que eles mudam de ideia, geralmente não passa muito de 1 ano, certo, a gente oferece o tratamento definitivo, né? Que pode ser cirurgia, pode ser radioterapia, né? De forma geral, a gente opta por cirurgia, até porque a gente pode lançar mão da radioterapia depois num tratamento de resgate. Tá, né? É exatamente uma pergunta que não está no script, mas eu queria te fazer. Então, enquanto a vigilância ativa, em relação a essa vigilância ativa, exatamente isso que eu queria te perguntar. O que define um médico mandar primeiro para a rádio, dizer, não, vai fazer rádio, essa opção de primeiro fazer rádio, vocês acreditam, então, que pela morfologia ali, por esse tumor, essa rádio vai ser suficiente? É isso? Vai morrer o câncer aí? Na verdade, são tratamentos equivalentes em termos oncológicos. Porém, a gente sabe que no caso daquelas doenças, daquele quadro, daquele paciente que tem uma doença que vai evoluir com uma recidiva ou que vai depois evoluir com, digamos, um acometimento local
que vai ter aí uma evolução local, a gente sabe que a radioterapia é melhor nos casos de resgate, adjuvância, né? Porque a gente pode lançar a mão da cirurgia com um tratamento potencialmente curativo, e no caso de evolução para recidiva bioquímica, o resgate com a radioterapia, que é muito eficiente e que pode fazer doses menores, né, de radiação, né? E quando a gente vai tratar assim com radioterapia já de antemão, a gente tem que fazer doses maiores, muito mais sessões. Então, isso que eu queria te perguntar. Mas existe, então, essa possibilidade... Existe essa opção também. Essa opção, né? Eu já tive alguns pacientes de que o médico lança a mão, não, você não vai operar, você vai fazer radioterapia. São maiores doses, mas assim, a chance, então, assim, existe uma promessa de cura. Semelhante. Ótimo, muito bom. A gente vai, na verdade, optar atualmente, né? É porque também a cirurgia evoluiu muito, né? Então, a gente está falando hoje de um contexto de cirurgia robótica disponível, pacientes fazendo diagnóstico cada vez mais precoce, né? Então, a gente tem resultados cada vez melhores com a cirurgia, o que antes era um problema. Claro. Algumas equipes faziam muito bem a cirurgia, outras tinham resultados piores, todos faziam aberta, né, na época. Sim. Então, sangrava muito, risco de óbito, risco de transfusão. Então, alguns pacientes que não se consideravam elegíveis para cirurgia se optavam por radioterapia, que era um tratamento muito eficaz. E hoje, com a evolução do tratamento cirúrgico, a gente acaba deixando a radioterapia então é isso aí. para Hoje, o resgate. Hoje, então, é o resgate. Depois do PSA, ali a partir do segundo mês, começar a dar 0, alguma coisa, começar a subir, aí uma a gente recidiva pode bioquímica. Na radioterapia como resgate. Certo. Enfim, se informar a respeito dos tratamentos, né? Voltando àquela questão que a gente estava falando da orientação, e se informar a respeito das opções, enfim, de tratamento cirúrgico, se é possível fazer uma laparoscopia, se é possível fazer uma robótica, né? E dependendo da questão custo-benefício, né? Optar para aquilo que se encaixar melhor no seu, digamos, perfil. Tá? Ok, então, olha, doutor Roberto, o nosso tempo está esgotando, porque esses assuntos, eles rendem demais. Dá para fazer, assim, uns 5, 6, um atrás do outro, de 24 horas. Mas eu quero te agradecer porque você foi o nosso urologista do Novembro Azul. Muito bem. Eu já fiz com outros urologistas, esse mês foi muita correria, tinha muita agenda. Então, você foi o eleito aqui, o premiado para estar aqui para a gente, então, estar realmente falando que esse Novembro Azul mesmo, essa campanha de conscientização, ela é muito importante e ela dá resultado justamente porque em dezembro, janeiro e fevereiro, até uns 10 anos atrás, eu não me ligava porque que a minha clínica era a única que estava cheia de pacientes nesses meses. E eram maioria homens. Daí eu comecei a entender, eu falei, gente... Opera, Novembro Azul, tá, vamos lá, descobre o câncer, opera, vai para fisioterapia. Então, é realmente uma campanha super importante, então a gente está aqui, em prol ao Novembro Azul, te agradeço a todas essas informações e ainda mais por você ser um parceiro da fisioterapia pélvica e entende que se cada um fizer um pouquinho, né, todo mundo sai ganhando. Exatamente. E a principal, né, quem sai ganhando é ele, em especial é ele. Exato. E a gente que gosta, né, de trabalhar e que gosta de ver o nosso paciente bem, a gente também sai ganhando com isso. Exatamente, perfeito. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para novos convites. Com certeza. Quero te convidar para mais um assunto, embora talvez esse assunto seja muito técnico, né? Mas a gente pode transformar esse assunto técnico sentando num bate-papo descontraído. Tá, então, perfeito. Muito obrigada, obrigado. Boa noite. Muito obrigado, até boa a próxima. Noite, até a próxima. Tchau. Tchau.